Hoje, a nossa produção, a gente preparou aqui um assunto bem bacana, bem interessante e muito importante, porque a gente vai entrar numa outra vertente também desse assunto, que é o pós, né? O pós-tratamento do câncer de mama. E hoje estou aqui com convidadas mais que especiais. Eu recebo a Mayra Astur, que é dermatologista, e também a doutora Liliana Haddad, que é psiquiatra. Sejam bem-vindas. Obrigada pela presença de vocês. E realmente, olha, esse assunto as pessoas não comentam muito. Eu fiquei muito feliz de falar sobre isso aqui. É realmente muito importante. Porque depois que recebe o diagnóstico, passa por todo o tratamento, que é tão difícil para a maioria das mulheres, é tão complicado, sofrido, pesado. Aí ela recebe o diagnóstico da cura, mas aí vem a segunda parte, né? É a parte de superação, de aceitação do próprio corpo. Eu vou começar com a parte emocional, com a doutora Liliana. Aí depois a gente entra na parte dermatológica. O que você acha? Como é que é? Assim mesmo? Então, Camila, apesar, né, de todos os progressos e todos os avanços que a medicina tem hoje em relação ao câncer, ainda é uma doença cercada por muito estigma, por muito preconceito, por medo, né? Tá. E quando a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, isso suscita muitos sentimentos, desde medo, raiva, até culpa e vergonha. É mesmo. Como se fosse resultado de algo que a pessoa fez ou deixou de fazer, infelizmente. Tá. Eu tenho pacientes que até hoje, assim, não falam a palavra, falam aquela doença. Tem medo de falar. Isso é uma cultura bastante antiga de medo de falar o nome da doença, né? Exatamente. E quando a gente fala do câncer de mama especificamente, a gente ainda está falando de um órgão que é muito simbólico, né? Sim. A mama é símbolo de maternidade, de sensualidade e da própria identidade feminina. A gente sabe, né? No carnaval, quando os homens vão brincar de se vestir de mulher, ninguém fica sem peito. Eles dão um jeito Primeira de ter característica peito. feminina. É uma característica feminina. Então, mulher que passa, muitas vezes, né? Ela perde ou um pedaço ou a mama inteira, ela passa por um processo de ter que ressignificar a sua identidade como mulher mesmo, né? Não só passou por uma doença potencialmente fatal, como também perdeu um símbolo da própria, né, personalidade feminina, dessa identidade. Então, isso leva a um período de readaptação, ressignificação dessa identidade. E de aceitar o próprio corpo. Agora, não só o próprio corpo, mas também tudo que envolveu esse tratamento. Exato. A gente estava até comentando aqui, antes de começar o programa, da palavra abandono. Muitas mulheres, infelizmente, e isso é uma realidade, elas sofrem esse abandono, seja do parceiro, seja dos amigos que de repente não sabe lidar muito bem com a situação, acaba se afastando, na verdade. Sim. E aí ela tem que lidar com essa parte também, com essa carência afetiva. Sim. A gente tem, inclusive, estudos que demonstram, né, que os pacientes que ficam mais isolados socialmente, que têm menos apoio da família, eles tendem a evoluir com mais sintoma depressivo, sintoma de ansiedade. Então, assim, muitas vezes as pessoas me perguntam, né, eu queria muito ajudar, mas eu não sei o que falar, eu fico sem graça, né? E o conselho que eu dou é assim, não precisa falar, esteja presente, né? Esteja disponível, ouça, né? Às vezes você pode acompanhar a pessoa numa das inúmeras idas e vindas ao hospital, né? Aos exames. Então, assim, esteja disponível. Porque, assim, às vezes a família também fica muito preocupada em levantar a autoestima, em dar força para o paciente, só que às vezes o paciente precisa de um momento de poder desabafar. Né? Porque é muito chato. É chato fazer quimioterapia, é chato ficar fazendo exame. Isso não quer dizer que ele está deprimido ou que ele está desistindo. Muito pelo contrário. Também existem estudos que dizem que quanto mais o paciente se sente à vontade, quanto mais ele fala sobre os sentimentos envolvidos, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, melhor o desenvolvimento dele depois do ponto de vista emocional. Então, menos depressão, menos ansiedade ele vai ter. E tem os medos também, porque não tem como, eu acredito que uma pessoa que passa por esse trauma, por esse tratamento que é tão intenso, quando termina é difícil ela ser a mesma pessoa, eu imagino. Algo mudou dentro dela. Mas também, eu acredito que ela tem esse sentimento de gratidão pela cura, mas
E o medo? O medo de voltar ao trabalho, o medo de voltar aos relacionamentos, a vida social. E a hora que acabam essa fase inicial de tratamento mais agressivo, também a pessoa sai do foco, né? Sim. Então, durante o tratamento, muita gente fica em cima, cuidando, apoiando. Muitos médicos. Aí depois que termina, não, acabou o tratamento, você muitas vezes se vê sem saber o que fazer e como recomeçar, né? Sim. E é muito legal falar sobre isso, porque é um tema que se fala pouco. E é difícil, né, a pessoa se reinserir nas atividades sociais, nos relacionamentos e tudo mais, né? Não, com certeza, a pessoa é diferente, é outra pessoa, tanto do ponto de vista emocional, o corpo é diferente, né? Acho que ela vai ter que reaprender a se relacionar com esse corpo novo, com as novas relações, tanto com o parceiro quanto com os familiares, os amigos. Mas é isso, né? Acho que o principal conselho, assim, esteja aberto. Esteja aberto, né? Colo, sempre é bom. E assim, ela não tá sozinha, né? Então hoje também a gente vai falar sobre isso, que as pessoas não estão sozinhas. Então tem outras formas, muitas vezes simples, que ela pode fazer em casa, para ir melhorando, para ir começando a se aceitar mais. Que é tão importante, que é a parte da autoestima. São coisas simples, mas que ajudam muito no resultado final. E aí, aos poucos, ela vai aprendendo a lidar com essas sequelas, né? Então, o tratamento de câncer envolve cirurgias, envolve cicatrizes, envolve alterações de pele, de cabelo, de unha, que muitas vezes para um parceiro ou para o familiar pode não ser importante. Mas a gente que é mulher, a gente sabe o quanto isso impacta, é importante, exatamente. Né? Eu acho que é um externo que caminha para o interno, né? Exatamente. Você dá um pontapé inicial na parte externa para levantar a sua autoestima, para internalizar isso também. Com certeza. E também vai nesse sentido que eu estava falando de ressignificar o que é ser mulher, né? O que é o feminino, vamos resgatar isso, vamos reinvestir na aparência, na autoestima. Às vezes, a gente sabe que às vezes só de passar um batom a gente já se sente, né? Não é? É verdade. Às vezes levanta pela manhã, tá com aquela cara meio batidinha, coloca um batom mais coloridinho, já dá um up. E aí entra a parte dermatológica, que é o que a gente vai conversar. A gente tem alguns produtos aqui também, olha só que bacana. O que elas podem fazer até durante o tratamento e depois do tratamento? Então, vamos lá. Em relação à pele, cabelo e unhas durante o tratamento, é importante a pessoa conversar com o oncologista, porque o tratamento varia muito. Existem mais de 400 esquemas de tratamento, envolvendo quimioterapia, cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, terapia-alvo. Então, cada tratamento, cada medicamento pode ter um efeito colateral diferente, né? Então, eu vou falar aqui numa parte genérica e aí você converse com o seu oncologista, tá? Aí a gente tem o PowerPoint também, a gente pode mostrar o primeiro? Olha lá na tela. Isso, aceitação das sequelas, a gente conversou agora com a doutora Liliana, né? E tem aí os problemas e os tratamentos, né? Olha, cicatrizes na pele após a cirurgia da mama e cicatrizes na pele após a colocação do Portocat. Isso. Então, assim, eu particularmente tenho uma amostra enviesada porque eu recebo muitas pacientes pós-cirurgia. Eu trabalho com uma cirurgiã plástica especialista em mama, que é a doutora Larissa Sumojo, e ela me encaminha muitos pacientes. E os pacientes que chegam até mim sem indicação de um especialista, eu noto que demora muito tempo entre, acabei meu tratamento e agora quero retomar os cuidados comigo. E eu percebo que essas pessoas ficam num gap, sem nenhum cuidado e que às vezes demoram muito mais a gente ter bons resultados depois, porque aí a pele já está toda estragada, o cabelo já está todo estragado. Então, quanto antes melhor. Isso. Então, particularmente em relação à pele, as cicatrizes. Existem alguns hidratantes que a gente pode ir usando em casa para ir melhorando a qualidade da pele da cicatriz. Então, desde silicones em gel, placas de silicone, hidratantes específicos, e aí dá preferência a hidratantes o mais naturais possíveis. Então, apesar de não existir evidência científica que reforce, olha, vamos usar produtos naturais, vamos usar cosméticos orgânicos, a gente sabe que existem alguns estudos, ou in vitro ou em rato, que tiveram algum certo risco. Então, esses produtos a gente vai evitar. Ou seja, evitamos parabenos, corantes artificiais, fragrâncias artificiais,
formol, enfim. O mais natural possível. O mais natural possível. Até porque ela passou por um processo químico muito forte. Eu acho que isso traz até uma segurança e um alívio de usar um produto assim, acredito eu. E precisa ter uma hidratação reforçada, porque muitos dos quimioterápicos, eles deixam a pele irritada, com vermelhidões, com coceira. Então, assim, aqui eu trouxe alguns hidratantes e linha de sabonete. Então, sabonetes também mais naturais, que sejam de preferência líquidos ou em espuma, né? Sindê, que são aqueles sabonetes sem sabão para não tirar a nossa proteção natural de gordura da pele e evitar bucha. Evitar bucha no banho, evitar banho com água muito quente, porque tudo isso... Tudo mais suave. Tudo mais suave, né? Tem mais um PowerPoint pra gente. Vamos lá olhar? Vou olhar para aqui, que eu acho que é mais fácil de ler. Em relação aos tratamentos ainda das cicatrizes, o que a gente vai poder fazer no consultório depois? Então, isso ainda é muito controverso. Porque tem oncologista que libera cedo, então normalmente uns 2 meses depois do término do tratamento. E tem oncologistas que liberam depois de 5 anos. Vai depender da liberação dele, Vai depender da agressividade do tumor, da chance de recaída e do esquema quimioterápico que a pessoa fez, né? Mas o que existe? Existem os lasers fracionados, que são lasers mais agressivos para tentar apagar a cicatriz. Existe a luz pulsada, que é um tipo de laser que vai tentar melhorar a cor. Então, deixa a pele da cicatriz um pouquinho mais parecida com a pele. Mais uniforme. Podemos fazer microagulhamento, que é aquele tratamento com as agulhinhas. Ai, que bom, né? Tem todos esses tratamentos. Dá pra fazer tudo e um pouco mais, né? E aí a gente vai fazer, são muitas sessões, precisa de muitas sessões, mas a gente melhora bastante. Legal. Próxima, estrias. Estrias após a colocação da prótese de silicone. As pacientes cujo tratamento envolve retirada de parte ou remoção completa da mama e que precisam colocar ou próteses de silicone, expansores, rotações de retalho e tal, a mama distende, a pele vai distender e pode aparecer as estrias. Então aí a gente faz de tudo para melhorar as estrias, desde lasers até microagulhamento. Peeling de diamante. Peeling de diamante, aí tem também várias técnicas. Maravilha. E o próximo é? Olha lá, problemas que são envelhecimento precoce da pele, peles secas e flacidez. Isso também é muito por causa dos tratamentos da quimioterapia, né? Então, é um efeito colateral. É um efeito colateral e não é ilusão. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu tô me sentindo... Os pacientes chegam no consultório falando, eu tô envelhecida, minha pele tá seca. Muitas vezes ocorre um bloqueio hormonal nos tratamentos, uma menopausa precoce. Então é como realmente se você estivesse entrando na menopausa, desde os fogachos, né, até alteração de humor, que a Liliana pode ajudar. Até aqui os cremes específicos que a gente comentou e todos os tratamentos estéticos que existem no momento. Então, desde a aplicação de botox até preenchedores, os lasers. Então, assim, existe um certo receio dos oncologistas em liberarem até pelo menos a imunidade tá normal. Né? Porque a partir do momento que a pessoa está com a imunidade baixa, procedimentos com agulha que furem pode propiciar infecção, né? Pode ter outros problemas. Tem que ter um cuidado, por isso tem que ter a liberação também. Tem que ter a liberação, então jamais vou bater de frente com o oncologista, é ele que manda, a gente só obedece. Né? Mas dá para tentar voltar a fazer de tudo. Tem mais PowerPoint? Tem mais? Não? Agora você trouxe aqui também alguns para unha, né? Que é bacana também. Para unhas, por quê? Porque muitos dos tratamentos de quimioterapia danificam completamente a unha. Desde ressecamento, fragilidade, rachamento, queda. Então existem fortalecedores mais naturais, porém efetivos, e os esmaltes hipoalergênicos. Então, dá preferência aqueles 5 free, 3 free, 8 free, que vão danificar menos as unhas. E os cabelos. Então, acho que cabelo é um super estigma. Acho que depois da mama, né? Cabelo é o pior. Então, caíram meus cabelos estão frágeis. Durante o tratamento, você vai evitar ao máximo traumas. Então, fazer escova progressiva, químicas. Vamos evitar as tinturas, dar preferência a tinturas sem amônia. Né? Tudo mais natural mesmo. Tudo mais natural. Hoje já existem linhas de shampoo, condicionadores orgânicos. Então, são também produtos sem praticamente nada de química agressiva, que é possível fazer. E depois que terminou o tratamento, a gente pega pesado. Então, a gente pode começar a fazer aplicação de laser de baixa potência, LED no couro cabeludo para fortalecer aquele fio que caiu, que quebrou, que está frágil. Né? O microagulhamento, que é ainda mais bacana.
e aí o onco liberando, a gente volta a ser mulher e volta eu à acho que é vida justamente normal. isso, é tomar essa atitude, né, doutora Liliana, de fazer essa união de tudo. Eu acho que a autoestima, trabalhar essa parte estética, trabalhar também a parte emocional, tudo é importante nesse momento. Com certeza, mas também é muito importante a gente respeitar que cada paciente vai ter o seu tempo. O seu tempo, é né? verdade. Então também, às vezes, a gente quer muito ajudar e o paciente pode se sentir um pouquinho invadido, um pouco atropelado. Então, assim, vamos incentivar, vamos oferecer opções, vamos acompanhar, dar colo, mas respeitando o ritmo de cada uma. O perfil de cada uma. Eu quero agradecer muito, o tempo passa tão rápido, a vontade de ficar conversando muito mais, tem tanta coisa para se falar, mas a gente volta mais vezes sobre esse assunto aqui também. O outubro não acabou, e não só em outubro, mas durante o ano inteirinho é muito importante a gente falar sobre isso, né? Isso também vale para outros tipos de câncer, né? Porque vale para praticamente tudo, todos os tipos de tratamento de câncer, porque o efeito colateral é muito parecido. São parecidos, né? Sim. Então eu quero agradecer Mayra Astur, dermatologista, e a doutora Liliana Haddad, psiquiatra. O telefone do Instituto Astur é o 11 3825-8698 e tem o Instagram também, @Mayra_Astur. Mayra_Astur. E da doutora Liliana Haddad, o telefone é 11 99645 1258. 99645 1258. Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima. Até. Agora...